Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade na nossa meditação na Santa Palavra de Deus. Nós estamos meditando no livro de Romanos, no capítulo de número 1, capítulo 1. E o título da mensagem é O Assunto da Epístola, a Justiça pela Fé, que diz o seguinte: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. A idolatria e depravação dos gentios. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Aleluia, Pai, louvado seja Deus, glória a Jesus. Porque de Deus se pode conhecer neles, porque o que de Deus se pode conhecer neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível. E de aves, e de quadrúpedes, e de répteis, pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, a imundícia para desonrarem o seu corpo entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Aleluia, Pai. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes ao pai e à mãe, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Amém, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Irmãos, vamos partir aqui já de imediato, para as referências, porque elas são muito ricas e são imprescindíveis para poder acrescentar aqui mais e mais o nosso conhecimento
a nossa sabedoria e o nosso entendimento das coisas que são de cima, daquilo que Deus requer de cada um de nós, para que nós possamos ser abençoados de forma ampla, geral e restrita, de corpo, alma e espírito, nas nossas próprias vidas, em nossos lares, nas nossas casas, em nossas famílias, enfim, nosso trabalho, nossa empresa, onde quer que estejamos, as bênçãos do Senhor estejam sobre nós, como as bênçãos do monte Gerizim, lá de Deuteronômio 28, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Então vamos para as referências, né? Romanos, capítulo 1, versículo 21, está escrito o seguinte: porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aleluia, Pai. Aleluia, Pai. Não o glorificaram. Embora os versículos 21 e 28 tratem principalmente da depravação cada vez pior entre os ímpios, eles também apontam os princípios, porque um dos pecados principais dos líderes cristãos que caem é a imoralidade. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Vou repetir essa afirmação aqui, dessa referência, porque eu tenho falado muito sobre esse assunto, irmãos. Eu tenho falado muito sobre esse assunto desde que eu me converti, né? Eu lamento profundamente ter que fazer essa afirmação. Quantos líderes, né, espirituais, pastores de igreja que eu conheci, né, pessoas que eu admirava e respeitava demais, caíram exatamente por este pecado aqui, irmãos. Por isso nós precisamos falar exatamente para que aqueles que estão de pé, como diz a palavra de Deus, olhem para que não caiam, né? Porque todos que eu conheci, grandes, os maiores, pessoas que eu respeitava e admirava muito, caíram exatamente por este pecado aqui, né? Que a Bíblia nos adverte, nos alertam sobre essa referência aqui, né? Não glorificaram, embora os versículos 21 e 28 tratem principalmente da depravação cada vez pior entre os ímpios. Eles também apontam os princípios, porque um dos pecados principais dos líderes cristãos que caem é a imoralidade. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Ver no versículo 24, nota. Primeiro, quando os líderes da igreja tornam-se orgulhosos, verso 22, buscam honra para si mesmos, verso 21, e exaltam a si mesmos, a criatura, mais do que o Criador, verso 25. Uma porta se abre, então na sua vida, a impureza sexual e a vergonha, concupiscência, versos 24 e 26. Ver em 2 Pedro, verso 2, ver em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 2 ao 15, notas. Caso não voltem arrependidos, serão por fim controlados por uma mente pervertida. Verso 28. Segundo, tais pessoas
talvez prossigam na concupiscência e pecados vergonhosos, enquanto justificam seus próprios atos como sendo fraqueza humana comum. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Persuadindo a si mesmos que ainda estão em comunhão com o Espírito Santo e no gozo da salvação, fecham seus olhos à advertência bíblica de que nenhum fornicador ou impuro tem herança no reino de Cristo. Efésios capítulo 5, versículo 5. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Romanos 1, versículo 24. Também Deus os entregou. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Esta referência do verso 24 diz o seguinte: pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, a imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Também Deus os entregou, um sinal evidente de Deus ter abandonado qualquer sociedade ou povo, é que tais pessoas tornam-se obcecadas pela imoralidade e perversão sexuais. Primeiro, a expressão também Deus os entregou à imundícia significa que Deus abandonou essas pessoas às concupiscências mais baixas. A palavra concupiscência, no grego epitomia, neste versículo detona uma paixão desenfreada por fraquezas sexuais proibidos. Confira 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 21, Gálatas, capítulo 5, versículo 19, Efésios, capítulo 5, versículo 3. Segundo, as 3 etapas do abandono por Deus. A impureza são: A. Ele entrega as pessoas aos prazeres sexuais pecaminosos que degradam o corpo. Verso 24. B. Ele as entrega às paixões homossexuais ou lésbicas. Vergonhosas. Versos 26 e 27. A seguir, C. Ele as entrega a um sentimento perverso. Isto é, sua mente justifica as suas ações iníquas e pensam continuamente no mal e nos prazeres dos pecados sexuais. Verso 28. Essas 3 etapas ocorrem entre todos que rejeitam a verdade da revelação divina e que buscam o prazer na iniquidade. Verso 18, verso 27 nota: Deus tem 2 propósitos ao abandonar os iníquos ao pecado. A. Permitir que o pecado e suas consequências se acelerem como parte do seu juízo sobre eles. Verso 2, capítulo 2, versículo 2 de Romanos. E B. Levá-los a conhecer sua necessidade da salvação. Romanos 2, versículo 4. Romanos, capítulo 1, versículo 25. Mentira. Glória a Deus, Jesus. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. Aleluia, Pai, louvado seja Deus, glória a Jesus. Mentira. A mentira aqui é a mensagem de Satanás, o pai da mentira. João, capítulo 8, versículo 44.
sereis como Deus. Gênesis, capítulo 3, versículo 5. Primeiro, crer na mentira é rejeitar a verdade de Deus e tornar parte na idolatria. Gênesis, capítulo 3, versículo 5. Colossenses, capítulo 3, versículo 5. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 11, nota. Segundo, a Bíblia adverte constantemente contra o orgulho devido à tendência do ser humano de crer na mentira e adorar a si mesmo. Visto como se eleva o teu coração e dizes, eu sou Deus. Aleluia, Pai. Ezequiel, capítulo 28, versículo 2. Confira em Provérbios, capítulo 6, versículo 17. Provérbios, capítulo 8, versículo 13. Provérbios 16, versículo 18. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 6. Tiago, capítulo 4, versículo 6. 1 João, capítulo 2, versículo 16. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Irmãos, quero nesse momento, fazer uma leitura corrida, a respeito de todas essas referências das quais eu acabei de ler com os irmãos aqui, trazendo aqui, como dizia meu pai, tintim por tintim, mostrando a cada irmão, de todos aqueles que me ouvem, que me veem, que me assistem, que vão estar vendo o vídeo, eu trouxe detalhadamente, discriminadamente as referências das afirmações de todas essas coisas das quais a Bíblia está citando aqui, está citado na Bíblia, está escrito e eu li com os irmãos, Trouxe detalhadamente para que cada irmão que tiver a curiosidade, a necessidade, o desejo no seu coração, de enriquecer o seu conhecimento, entendendo as afirmações bem detalhadas em cada carta, em cada capítulo e em cada versículo de cada uma dessas mensagens citadas aqui na Palavra de Deus. Vocês podem ver que essas menções das referências que eu acabei de ler aqui com os irmãos não estão apenas no Novo Testamento, elas estão de Gênesis a Apocalipse. Então, a Bíblia inteira, o Novo Testamento não é sem o Velho, e o Velho também não se completa sem o Novo, Um dependem do outro, Um complementa o outro, os dois são juntos ali formando, o verdadeiro Evangelho de Cristo, a santa palavra de Deus. O Evangelho genuíno, real e verdadeiro, ele é completo, começando desde Gênesis e vai até Apocalipse, E a mensagem corrida aqui, agora eu vou avançar mais uma referência aqui, porque eu creio que vai dar para mim depois fazer a leitura da mensagem corrida, para poder os irmãos ter um perfeito entendimento, O Romanos, capítulo 1, versículo 27, está escrito, varão com varão, E semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, varão com varão. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. Aleluia, Pai. E como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Aleluia, Pai. Estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes ao pai e à mãe, nécios, infiéis nos contratos,
sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Aleluia, Pai. Santo é o teu nome, Senhor. Louvado seja Deus. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Varão com varão. O apóstolo certamente considerou a abominação homossexual do homem e da mulher como a evidência máxima da degeneração humana, resultante da imoralidade e do abandono da pessoa por Deus. Ver em Gênesis, capítulo 19, versículo 4 e 5. Levítico, capítulo 18, versículo 22. Qualquer nação que justifica o homossexualismo ou lesbianismo como modo aceitável de vida está nas etapas finais da corrupção moral. Ver verso 24, nota. Mais textos bíblicos a respeito dessa prática horrível. Gênesis capítulo 19, versículo 4 e 9. Levítico capítulo 20 e 13. Deuteronômio capítulo 23, versículo 17. 1 Reis capítulo 14, versículo 24. 1 Reis capítulo 15, versículo 12. 1 Reis capítulo 22, versículo 46. Isaías capítulo 3, versículo 9. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 e 10. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 10. 2 Pedro capítulo 2, versículo 6. Judas, versículo 7. Judas é mencionado, irmãos, apenas no versículo 7, porque Judas não tem capítulo, né? Judas é uma página só, então Judas não tem nem capítulo, né? Se for considerar, é apenas um capítulo, apenas, né? Se for fazer menção. Então, abriu a carta de Judas, né? Que é a última carta lá em Apocalipse, antes de Apocalipse, né? Você vai no verso 7, na página de Judas, lá em verso 7, e você vai conferir essas afirmações das quais aqui a palavra de Deus afirma sobre essas práticas dessas pessoas, tais pessoas que essas práticas praticam, né? Vou repetir novamente. O apóstolo, varão com varão, o apóstolo certamente considerou a abominação homossexual do homem e da mulher como a evidência máxima da degeneração humana, resultante da imoralidade e do abandono da pessoa por Deus. Ver em Gênesis, capítulo 19, versículo 4 e 5. Levítico, capítulo 12, versículo 22. Qualquer nação que justifica o homossexualismo ou lesbianismo como modo aceitável de vida e está nas etapas finais da corrupção moral. Ver, verso 24, nota. Mais textos bíblicos a respeito dessa prática horrível. Gênesis, capítulo 19, versículo 4 e 9. Levítico, capítulo 20, versículo 13. Deuteronômio, capítulo 23, versículo 17. 1 Reis, capítulo 14, versículo 24. 1 Reis 15, capítulo 15, versículo 12. 1 Reis, capítulo 22, versículo 46. Isaías, capítulo 3, versículo 9. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9 e 10. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 10. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 6. Judas, versículo 7. Amém, irmãos? Agora vamos para a leitura corrida de todas as referências das quais eu fiz, sem interrupção, para que o entendimento fique perfeito das pessoas que ver este vídeo, né? E a leitura corrida dessa mensagem, das referências todas, a partir do versículo 21 de Romanos, capítulo 1, é a seguinte: não glorificaram
Embora os versículos 21 e 28 tratem principalmente da depravação cada vez pior entre os ímpios, eles também apontam os princípios, porque um dos pecados principais dos líderes cristãos que caem é a imoralidade. Quando os líderes da igreja tornam-se orgulhosos, buscam honra para si mesmos e exaltam a si mesmos, a criatura mais do que o Criador, uma porta se abre então na sua vida à impureza sexual e à vergonhosa concupiscência. Caso não voltem arrependidos, serão por fim controlados por uma mente pervertida. Tais pessoas talvez prossigam na concupiscência e pecados vergonhosos, enquanto justificam seus próprios atos como sendo fraqueza humana, persuadindo a si mesmos que ainda estão em comunhão com o Espírito Santo e no gozo da salvação. Fecham seus olhos à advertência bíblica de que nenhum fornicador ou impuro tem herança no reino de Cristo. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Também Deus os entregou um sinal evidente de Deus ter abandonado qualquer sociedade ou povo é que tais pessoas tornam-se obcecadas pela imoralidade e perversão sexuais. A expressão também Deus os entregou à imundícia significa que Deus abandonou essas pessoas às concupiscências mais baixas. A palavra concupiscência, grego epitomia, neste versículo denota uma paixão desenfreada por prazeres sexuais proibidos. As 3 etapas do abandono por Deus, a impureza, são: ele entrega as pessoas aos prazeres sexuais pecaminosos que degradam o corpo. Ele as entrega às paixões homossexuais ou lésbicas vergonhosas. A seguir, ele as entrega a um sentimento perverso, isto é, uma mente justifica as suas ações iníquas e pensam continuamente no mal e nos prazeres dos pecados sexuais. Essas 3 etapas ocorrem entre todos que rejeitam a verdadeira revelação divina e que buscam o prazer na iniquidade. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Deus tem 2 propósitos ao abandonar os iníquos ao pecado: permitir que o pecador e suas consequências se acelerem como parte do seu juízo sobre eles, levá-los a reconhecer sua necessidade da salvação. Mentira. A mentira aqui é a mensagem de Satanás, o pai da mentira. João 8,44. Sereis como Deus. Crer na mentira é rejeitar a verdade de Deus e tornar parte na idolatria. A Bíblia adverte constantemente contra o orgulho devido à tendência do ser humano de crer na mentira e adorar a si mesmo, visto como se eleva o teu coração e dizes: eu sou Deus. Aleluia, Pai. Varão com varão, o apóstolo certamente considerou a abominação homossexual do homem e da mulher como a evidência máxima da degeneração humana, resultante da imoralidade e do abandono da pessoa por Deus. Qualquer nação que justifique o homossexualismo ou lesbianismo como modo aceitável de vida está nas etapas finais. Aleluia, Pai. Da corrupção moral. Ver, verso 24, nota mais textos bíblicos a respeito dessa prática horrível. Gênesis, capítulo 19, versículo 4. Aleluia, Pai.
Gênesis 19, 4, 9. Levítico 20, 13. Deuteronômio 23, 17. 1 Reis 14, 24. 15, 12, 22, 46. Isaías, capítulo 3, versículo 9. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 9 e 10. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 10. 2 Pedro, versículo 2, 10. Judas, versículo 7. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos. Um forte abraço. Ficam todos na paz do Senhor Jesus. Amanhã estamos de volta com um novo vídeo e uma nova mensagem em nome do Senhor Jesus. Amém? Aleluia, Pai. Louvado